E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto e essa é mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Essa daqui é a 15ª aula do curso básico de Excel. E nela vamos aprender um pouco sobre tabela dinâmica. Olha só, vamos aprender a filtrar aqui a tabela dinâmica, aprender a mexer com os valores, usar filtros. Vai ser uma aula bem legal. Eu acho que vai ser de grande utilidade aí para todos nós. Vamos explorar ao máximo os recursos da tabela dinâmica. Então galera, para a gente começar, eu vou fazer um corte no vídeo e vamos começar a nossa videoaula. Pronto, corte feito, então vamos começar a formatação da nossa tabela dinâmica. Então, antes de mais nada, eu preparei essa base de dados aqui com 180 registros. Eu vou deixar esse arquivo disponível para download, vai estar na descrição do vídeo. Então o que a gente vai fazer aqui com a nossa tabela dinâmica? A gente vai trabalhar com ela para a gente saber quantas pessoas há em cada área ou em cada região, por estado civil e por sexo. Então a função dessa tabela dinâmica aqui é saber a quantidade de acordo com a nossa necessidade. Então para inserir uma tabela dinâmica, antes de mais nada você já tem definido o seu intervalo de dados. Então clicando em qualquer lugar nele, ou se você quiser selecionar o intervalo inteiro, pode ser também, você vem no menu inserir e tabela dinâmica. Nessa tela que abriu aqui, ela nos dá a possibilidade de duas opções aqui distintas. A primeira é a origem, né, quais são os dados da nossa tabela dinâmica e aonde a gente vai criar a tabela dinâmica. Aqui então, selecionar uma tabela ou intervalo, foi o que a gente fez. A gente seleciona o intervalo e ele dá um intervalo aqui, ó, que é da planilha segmentação de dados, e esse intervalo aqui. No nosso caso é isso mesmo. Ou se tivéssemos um banco de dados, por exemplo, um Axis ou uma outra planilha Excel, por exemplo, a gente clica aqui, seleciona lá onde está os dados e tranquilo, vai funcionar do mesmo jeito. E aqui é onde a gente vai criar, né? Então se eu vou criar numa nova planilha, então nesse arquivo que a gente está usando, ele vai abrir uma nova planilha aqui embaixo, ou na planilha existente, aí eu selecionaria uma que já está criada. No nosso caso só tem uma aqui, então eu vou criar uma nova planilha. Vou dar um OK. E olha só, ele já criou uma nova planilha. Isso aqui é onde a gente vai trabalhar, né, propriamente a nossa tabela dinâmica. E aqui nesse canto tem essa lista de campos da tabela dinâmica. Se a gente perceber aqui, são os campos que a gente selecionou daquele nosso intervalo, né? São os cabeçalhos daquele nosso intervalo. Pode ser que quando você fizer isso, essa opção não esteja disponível, ela não apareça por padrão. Então como que a gente vai fazer? Então tem duas coisas que você precisa observar. Olha só, se você clicar em qualquer parte da planilha, ele fica visível. Se a gente clicar fora, ele oculta automaticamente. Então clicou, ele aparece, clicou fora, ele some. Porém, se você selecionar e mesmo assim ele não aparecer, com esse intervalo selecionado, você vem no menu opções. Eu vou fechar aqui primeiro. Então você virá no menu opções e tá vendo aqui, ó, você vai procurar essa opção aqui, ó, lista de campos. Dependendo da versão do seu Excel, ela não esteja aqui nessa posição, pode ser que esteja por aqui, mas ela estará em opções. Então só marcar que ele aparece, aí ele vai funcionar clicando fora e dentro, tá bom? Eu só vou arrastar agora ele aqui pro canto, para a gente trabalhar um pouquinho mais próximo da nossa tabela dinâmica aqui, para ficar melhor a visibilidade. Então, como eu falei, aqui são os campos do nosso intervalo, né, os cabeçalhos do nosso intervalo. E aqui são algumas opções da tabela dinâmica. Então aqui são os filtros que a gente vai poder trabalhar, os rótulos de linha, os rótulos de coluna e os valores. A primeira coisa que eu vou jogar aqui serão os valores, o que a gente quer contar. No nosso caso, eu vou contar, por exemplo, eu quero saber sobre sexo, quero saber talvez sobre idade, sobre área, região, estado civil. Eu não quero saber
nome individual, eu não vou procurar um nome só, para esse nosso caso. Então o que eu vou contar vai ser nome, quantos nomes tem em alguns desses dados aqui. Então eu vou pegar o nome e vou arrastar para valores. Duas coisas que a gente vai ter que observar. Olha só, aqui já ficou contagem de nome, tá? A gente pode alterar esse texto aqui, tá? É só clicar em cima aqui, em configurações de campo. E olha só, aqui já dá um nome personalizado. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, ó, só para a gente saber, quantidade. E o tipo de cálculo que eu estou fazendo, se é uma soma, se é uma contagem, uma média, máximo, mínimo. Como no nosso caso o nome é um texto, não vai dar para fazer outra coisa a não ser contagem. Então eu vou contar nomes aqui, eu vou deixar como contagem mesmo. E vou dar um OK. Antes disso, aqui formato de número é se eu quero ele com pontuação, sem pontuação, tá vendo? A gente faz a formatação, essa aqui é a formatação básica lá do Excel. Tá? Eu vou deixar normal mesmo. Dá um OK. Então, ó, aqui você viu que o nome já mudou para quantidade e ele já fez a contagem, ó, deu 180. Então eu tenho 180 nomes na minha tabela. Isso tá OK. Agora eu quero saber começar a fazer os meus filtros, né, as minhas quebras de contagem. Então vamos lá. Primeiramente eu vou jogar sexo. Então eu quero saber quantas pessoas de cada sexo tem. Então eu vou jogar aqui, ó, em rótulos de linha. E olha só. Então do sexo feminino eu tenho 80 pessoas. Do sexo masculino 80. E ele já fez a soma aqui, tranquilo? Aqui é fácil. Se eu jogar para rótulos de coluna, ele vai ficar aqui, ó, você reparou que ficou um debaixo do outro. Então se eu jogar para cá, ele vai deixar o feminino e o masculino por colunas, ó, na B e na C. E o mesmo resultado, 80 e 100. Mas por enquanto vamos deixar aqui em rótulos de linha. Então você vê que a tabela dinâmica, ela tem esse nome por isso, pelo dinamismo dela. Então eu joguei, ela já faz a alteração automática ali. Então agora eu vou jogar a área. A área, um jeito de colocar os dados aqui, né? Eu posso selecionar aqui e arrastar. Aí eu posso arrastar antes do sexo ou depois do sexo. Eu vou mostrar a diferença dos dois. Vou jogar depois. Então depois do sexo, ele ficou assim. Então ele pegou primeiro o sexo, porque ele é o mandatório, vamos dizer assim, a raiz dessa minha árvore aqui. Então ele pegou sexo e colocou aqui. Então ele separou todos os femininos. Depois ele fez a divisão dessas pessoas aqui, né, dessas mulheres aqui, e contou quantas pessoas tem, né, quantas mulheres tem em cada área. Ele fez a mesma coisa para o sexo masculino. Então ele agrupou aqui todos os masculinos, por isso deu 100. Depois ele dividiu aqui, olha, dividiu não, né? Ele fez a contagem. Quantos homens tem almoxarifado em RH, e a soma aqui tem que dar 100, que é essa daqui. Se a gente alterar o área para cima de sexo, ele vai fazer ao contrário, olha só. Então ele agrupou todo mundo de almoxarifado, que deu 71 pessoas, e contou quantas do sexo feminino tem e quantas do sexo masculino tem. E aqui, ó, eu posso minimizar por área aqui. Então, em área almoxarifado tem 71, RH 39, segurança, enfim, assim por diante. Eu poderia jogar o sexo aqui em rótulos de coluna. E olha só como que ele vai ficar. Vou arrastar para cá. E olha como que ele ficou. Então ele pegou almoxarifado, viu quantas mulheres tem, quantos homens tem e o total geral aqui de almoxarifado. E assim por diante por todas as áreas. E sempre o total dando 180, sempre 100 para homens e 80 para mulheres. Uma coisa interessante aqui também da tabela dinâmica, eu vou pegar a região e jogar aqui, ó, antes de área. E olha como que ele deixou. Então na centro-oeste, na região centro-oeste, na área almoxarifado eu tenho 4 mulheres, 6 homens. E assim por diante todas as outras áreas. Quando não tem pessoas, por exemplo, ó, em segurança, na região centro-oeste, eu não tenho nenhuma mulher. Então ele fica em branco. A mesma coisa aqui, ó. Não tenho nenhum homem em RH na região centro-oeste. E aí vai por todas as outras regiões e áreas. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, fazer um filtro de quem é solteiro e de quem é casado, eu posso simplesmente arrastar para cá e ver aqui quem é solteiro e quem é casado. E abrir aqui, ó.
mas fica muito complicado a visualização. Então o que eu vou pegar? O estado civil, vou arrastar para filtro de relatório. Ele criou uma linha aqui em cima, tá vendo? Essa linha aqui é onde a gente vai fazer o nosso filtro. Então, se eu selecionar, por exemplo, casado, ele vai aplicar o filtro para a tabela inteira. Então, todos esses valores aqui são referentes a pessoas casadas. Então, na Centro-Oeste, em almoxarifado, eu tenho 2 mulheres casadas, 2 homens casados. Em RH, eu tenho uma pessoa casada, nenhum homem casado. E por aí vai. E a mesma coisa para solteiro. Então vou deixar tudo aqui. Ficar tudo. Legal. Isso daqui é o básico de tabela dinâmica. Então é só arrastar os campos para cá. Se você não quer mais saber de área, você pode arrastar ou para fora aqui, que ele some. Tá vendo que ele ficou com um X ali? Ou simplesmente desmarcar aqui. Então aí fica, é mais fácil, a gente já está acostumado, já arrasta aqui, ó. Arrastou, se arrependeu, joga de novo. Mais uma vez, por isso que o nome tabela dinâmica. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, antes de trabalhar o layout, aqui a gente pode minimizar, eu até mostrei um pouquinho ali, só que dependendo da quantidade de campos que a gente tiver aqui, a gente vai ficar o dia inteiro fechando ou abrindo. Então a gente pode vir de uma forma rápida aqui, ó, nessas duas opções aqui, ó. Essa daqui ele abre todos os campos e essa daqui ele minimiza todos os campos. Olha só, mostrou tudo, minimizou tudo. Então dessa forma aqui fica bem prático trabalhar com a tabela dinâmica. Eu vou deixar todos abertos. Ela está no menu opções também. Agora vamos mudar um pouquinho o layout da tabela dinâmica, a forma de visualização dessa tabela aqui. Para a gente fazer isso, vamos em Design, em Subtotais, Totais Gerais, Layout de Relatório e Linhas em Branco, que é na opção Layout. O Subtotais ele vai trabalhar estritamente com esses subtotais aqui, ó. Então aqui é o subtotal de região, subtotal de região, né? Então ele vai trabalhar com esses subtotais. Se a gente selecionar, por exemplo, não mostrar subtotais, olha só o que vai acontecer. Então aqui eu não tenho nenhum subtotal. Então, por exemplo, eu não sei, aqui sumiu os subtotais, porque eu desmarquei. Se a gente colocar aqui, ó, mostrar todos os subtotais no início do grupo, ele vai ficar como já estava. Aqui, ó, então Centro-Oeste, aqui tem um subtotalzinho aqui. Então aqui eu tenho 11 mulheres, 14 homens e o total que é a soma desses dois. Se eu selecionar essa opção, subtotais no final do grupo, ele vai criar uma nova linha para cada grupo. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, ele criou essa linha aqui, ó, que é no caso da região Centro-Oeste. Então ele criou o total da região Centro-Oeste. Ele simplesmente tirou o valor daqui, que estava aqui em cima, jogou aqui para baixo, mas ele criou uma linha nova. Então, para o nosso exemplo, eu vou deixar aqui no início do grupo. Não, na verdade eu vou deixar sem, para mostrar tudo sem subtotal. Agora os totais. Os totais gerais são esses totais aqui, ó. É a última coluna, que é a soma, né, de cada linha aqui, e esse último total aqui, que é a soma da coluna. Então essa coluna somada dá isso daqui, e cada linha somada, né, dá esses valores aqui. Então eu vou deixar assim. Então vamos lá, em totais gerais. A gente vai desativar todos os totais. Ó, então não tem mais nenhum subtotal, nenhum total. Então aqui eu não sei quantos tem cada um, eu teria que fazer um cálculo para saber os totais ou por linha ou total geral aqui. Então vamos lá, totais. Vamos colocar aqui, ó, ativados somente para linhas. Então só as linhas terão os totais, né, as somas aqui dos totais. Se eu deixar ativado somente para a coluna, então só a última linha vai ter o total, que é o totalzão mesmo, geral. Ou eu vou deixar os dois, que aí ativa da linha e da coluna. Para esse exemplo também eu vou deixar tudo desativado, por enquanto. Depois eu ativo no final. Agora a opção legal é aqui, ó, Layout de relatório.
No layout de relatório, a gente tem duas opções, né? Dois grupos de opções. Esse de cima aqui e esses dois de baixo aqui. A gente vai começar a trabalhar com esse de cima. Esse aqui, mostrar em formato compacto, é o formato que já está. O formato em estrutura de tópicos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que está dentro de Centro-Oeste. No nosso caso a gente só tem dois tópicos, né? A estrutura é esse, que é a região e a área. Então ele vai pegar esse segundo tópico aqui, que no caso é a área, e vai jogar para a nova coluna aqui, para a gente poder trabalhar. Olha só, então vamos pegar esse daqui, ó. Viu o que ele fez? Ele só tirou daqui de baixo e jogou numa nova coluna. Os totais são os mesmos, se mantiveram aqui, essa região aqui se manteve a mesma. Ele só criou uma nova coluna. E o layout, né, mostrar em formato de tabela, o que ele vai fazer? Ele vai deixar como se fosse uma tabela mesmo. Ele vai pegar isso daqui, né, essa área, e jogar aqui para cima e deixar os totais aqui, ó. Não vai ter essa linha em branco aqui, que tá dizendo que aqui é um rótulo diferente, né? Então aqui são campos diferentes. Aqui é o campo região e aqui é o campo área. Ele vai ficar separado, mas vai ficar tudo como se fosse uma tabela mesmo. Então vamos colocar aqui, ó, formato de tabela. Olha aí, ele ficou mais compacto. Você viu que diminuiu as linhas aqui. Esse jeito é um jeito bom de trabalhar. Agora, esse repetir todos os itens e não repetir só vai funcionar se a gente tiver selecionado uma dessas duas. Para esse aqui não funciona, não tem efeito. Então, esse não repetir rótulos, ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, se eu selecionar repetir todos os rótulos, olha só, onde estava em branco aqui, ele preencheu com o rótulo da região. Porque se a gente copiar isso daqui e colar numa outra tabela para trabalhar, dá para trabalhar assim. Por exemplo, se eu deixar assim, sem repetir, e copiar isso daqui, por exemplo, eu vou copiar aqui rapidinho, por exemplo, e colar aqui, colocar só os valores, olha só. Se eu, por exemplo, não quero essa daqui, eu não tenho como saber de que região é o RH. Então, e daquela outra forma, se a gente selecionar aqui, a gente tem como saber, ele preenche todas as regiões. E agora a nossa última opção é essa linhas em branco. Essa linhas em branco serve só para separar o término de cada tópico aqui, por exemplo, de cada campo. Por exemplo, se eu aqui remover linhas em branco, é o padrão que ele já vem. Se eu inserir, olha só. Então, terminou região, ele bota uma linha em branco. Terminou outra região, linha em branco. Sempre levando em conta, né, esse primeiro daqui, né, que é como se fosse a raiz da nossa base. Eu vou deixar remover linhas em branco. E a última opção de formatação, que agora é mais a parte visual, é aqui, nessas opções aqui em design. É propriamente as cores da tabela. Então vou selecionar, por exemplo, o azul. E aqui nesse menu opções de estilo é o que a gente quer que mude. Tá vendo? Ó, olha aqui, ó, se reparar nas cores, ó, cabeçalho, linha, se a gente quer pintar ou não. Aí aqui é mais ao seu gosto. Vou deixar assim e finalizar essa videoaula. Então, galera, eu tentei pegar o máximo de funções da tabela dinâmica possível. E o que vai fazer você ficar bom na tabela dinâmica é praticar mesmo, é tentar entender como funciona. Se você pegar aqui e jogar o estado civil para cá, jogar o região para cima no filtro, jogar para tipo a área para sexo, para ver, né, exatamente o que acontece na sua tabela dinâmica, é o que vai te deixar craque na tabela dinâmica. Então, não tem outra dica a não ser usar, né, isso que eu falei aqui nessas videoaulas, e você praticar bastante para ficar craque no manuseio das tabelas dinâmicas. Então, galera, eu espero que a explicação tenha ficado clara e que o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, se você entendeu, não se esqueça de curtir e de assinar o nosso canal. Também, se tiver dúvida, deixe aí no comentário, mande e-mail que eu tento responder assim que possível, o mais rápido possível. Então, galera, fique com Deus, até a próxima e um forte abraço.